É mais uma manhã fria na capital gaúcha e nada como um pouco de biologia molecular para aquecer o nosso coração. Bom, galera, na vídeo e aula passada, falei da descoberta do DNA e da estrutura do DNA. Nucleotídeos, bases nitrogenadas, sentindo 5 linhas, 3 linhas, a gente vai voltar com isso aí o tempo todo. Quem não entendeu perfeitamente vai ter tempo suficiente para decorar tudo isso, tá? Então lembrando que isso aqui é uma versão beta dessa parte de biologia molecular. A gente fez 39% planejado só do capítulo 1, mas vamos tocar a ficha, tá? O tópico 1.3 é noções básicas da replicação do DNA, ou seja, nesse tópico a gente vai dar uma olhada em noções que a gente precisa ter para entender a replicação do DNA. Se eu sair tacando a replicação do DNA de procarioto e eucarioto, talvez faça um bolo na cabeça de vocês. Então vamos ver primeiro, ó, que a estrutura do DNA revela o seu processo de replicação. O que isso significa? Já vou falar. E nesse tópico também vamos descrever os experimentos do tal de Meselson-Stoll, sei lá como é que se fala isso aqui, tá? É um experimento completamente clássico, épico e que vira e mexe cai nas provas de vestibulares. Mas, de novo, em vez de só pensar em vestibular, vamos entender como é que esse negócio funciona e como foi o desenvolvimento do conhecimento da biologia molecular, tá bom? Então, vamos lá. Vai ser divertido. Então, o que acontece? Quando Watson, Crick e Franklin, eles descobriram qual era a estrutura molecular do DNA, a sua dupla hélice e seu pareamento de bases que vem desde lá do Chargaff, que já tinha sacado como é que essas bases pareavam, o primeiro impacto foi começar então a entender como é que o DNA se replica, né? A replicação, a duplicação do DNA é importante, é fundamental, né? Os seres vivos, uma das características básicas dos seres vivos é que os seres vivos se reproduzem. Para se reproduzir, tem que haver uma duplicação do DNA para os seus filhotes ter esse DNA, porque é o DNA que vai ter os genes, que vai codificar as proteínas, enzimas e por aí vai, né? Então, entender como o DNA se replica, fundamental e um dos objetivos básicos da biologia molecular, tá? Então, a partir do momento que aqueles caras lá, Crick, Francis e Franklin, definiram que o DNA é uma dupla hélice, então já ficou bem claro, se é uma dupla hélice, esse negócio tem que se abrir para haver uma replicação. O problema é que eles tinham 3 hipóteses de como era esse mecanismo, tá? Eu vou mostrar, não em texto aqui para vocês lerem depois, mas com figurinhas que é mais fácil de entender as coisas, né? Tinha 3 modelos sugeridos, tá? Uma que se chama de conservativo, ou seja, aqui a gente tem a dupla fita parental do DNA, e por algum mecanismo, né, se copiava, ela se abria e se copiava essas 2 fitas aqui, e para um lado ficava as 2 fitas parentais e depois da replicação 2 fitas novas, ou fitas filhas, né, dupla fita, dupla hélice filha. Isso era uma hipótese, a ciência funciona assim, a gente aventa hipóteses e vai testar elas para ver se confirma ou não. A outra hipótese era o semi-conservativo, ou seja, era um mecanismo possível também essa dupla fita se abrir, se copiar, porque tem um pareamento de base aqui que é complementar, e cada molécula de DNA resultante ia ter uma fita parental e uma fita nova, né? Então essa dupla fita filha aqui seria um híbrido. A terceira hipótese seria a dispersiva, que segmentos do DNA seriam... Cara, sinceramente eu não consigo nem entender como é que isso aqui funcionaria estruturalmente, porque cada fita, dupla fita filha, teria segmentos parentais e recém-sintetizados. Isso aqui eu não consigo, como eu disse, nem entender como é que funcionaria um mecanismo desse. Devia ter que picotar o DNA aqui. Enfim,
já fica meio que na cara que esse terceiro modo aqui seria bem mais complicado, né? Então a gente fica com esses dois. A replicação é conservativa ou semi-conservativa. Daí o que aconteceu? Esses dois caras, o Meselson e o Stahl, fizeram um experimento brilhante, matador, épico, para desvendar e para sentenciar se esse negócio é semi-conservativo ou é conservativo, tá? Já aparece aqui que é semi-conservativo e eu vou explicar esse experimento aqui, mas não com essa figura. Eu me dei o trabalho de fazer uma animação para vocês entenderem melhor. Eu sou um pai para vocês. Eles criaram 14 gerações de Escherichia coli, que é um organismo modelo, uma bactéria, tá? E em dois meios diferentes, tá? Um meio com nitrogênio 15, que é um nitrogênio pesado, tá? E um outro grupo controle aqui com nitrogênio 14, que seria um nitrogênio mais leve. Qual foi a sacada que esses caras tiveram? Então, no que a gente chama de geração zero, ou seja, esse grupo aqui que passou 14 gerações só no nitrogênio 15, eles separaram o DNA, correram em um tubo de ensaio com cloreto de césio, que com a ultracentrífuga vai sedimentar o DNA, e como ele tem uma marcação, dependendo da densidade, ele vai formar uma banda. Ele vai formar uma banda com a sua densidade específica. Por exemplo, é esperado que o nitrogênio 15 fique mais aqui embaixo, porque ele é mais denso, tá? Porque ele é mais pesado, e o DNA com nitrogênio 14 fique mais acima, tá? Essa é a ideia. Então, isso que a gente vai chamar de geração zero, que é do nitrogênio 15, eles fazem essa centrifugação e essa banda vai correr e vai cair nesse espaço aqui do nitrogênio 15, ou seja, todo o DNA, as duas fitas do DNA tem nitrogênio 15, então ele fica nessa banda aqui. Daí pegaram esses carinhas aqui que tinham vivido 14 gerações no nitrogênio 15 e passaram para o nitrogênio 14, ou seja, quando houver a replicação, síntese de DNA, não vai haver mais incorporação do nitrogênio 15, só do nitrogênio 14. E vendo o que vai acontecer, vai dar alguma dica do que realmente é a replicação do DNA, tá? Daí eles centrifugaram essa geração 1, o DNA delas, e o que aconteceu? Criou uma banda intermediária entre o nitrogênio 15 e o nitrogênio 14. Ou seja, qual é a única explicação disso? Uma das fitas dessa dupla hélice é composta de nitrogênio 15, e quando houve a replicação do DNA e só tinha nitrogênio 14, formou apenas complementar uma fita da dupla hélice com nitrogênio 14, ou seja, uma molécula híbrida com nitrogênio 15 e nitrogênio 14. O que acontece? Formou uma banda intermediária na densidade aqui. Deixaram esse negócio rolando de novo, esses mesmos indivíduos aqui se duplicar, que a bactéria se clona, né, para falar a verdade. Então, nessa segunda geração, isolaram o DNA novamente, centrifugaram. O que vai acontecer? O que apareceu? Vai aparecer as bandas ali e aconteceu algo, talvez era esperado ou não era esperado. Continuou aparecendo uma banda com DNA nesse meio termo entre o 14 e o 15, ou seja, a molécula híbrida, só que agora apareceu uma banda no nitrogênio 14, e essa banda, deixa eu ver aqui, ó, 50-50, 50% de um e 50% do outro. Ou seja, né, quando essa fita aqui se duplicou, essa fita parental aqui que tinha o nitrogênio 15 formou um outro híbrido, e a fita que tinha só o nitrogênio 14 foi sintetizada com o nitrogênio 14. Então a gente tem aqui o híbrido e também indivíduo só com o nitrogênio 14. Então, já era esperado agora o que vai acontecer na geração 3. Quando eles, novamente, esperaram mais uma geração, replicação do DNA, aconteceu isso aqui. Qual a diferença? Teve muito menos, 1/4 de nitrogênio 15 demonstrado nesse experimento e 75% de nitrogênio 14, de dupla hélice com nitrogênio 14. Ou seja, a cada replicação,
vai ter mais fitas duplas de DNA com nitrogênio 14 e cada vez menos com nitrogênio 15, porque não tem mais nitrogênio 15 sendo alimentado. Isso vai se repetir na geração 4, a gente vai ter 88% com nitrogênio 14 e apenas 12%, ficou bem, uma banda bem menor aqui, com o nitrogênio 15. Ou seja, a única forma de explicar a replicação do DNA é a semi-conservativa, e esses caras demonstraram nesse experimento. Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui, às vezes, os alunos vão ler só com imagem, com texto, começa a ficar um pouco confuso, tá? Vamos voltar lá. Ok, uma vez explicado esse experimento do mesossolistal, a replicação do DNA é semi-conservativa, tá? O DNA se abre e entra nucleotídeos complementares para formar duas fitas. Aqui tem um texto para vocês verem depois. Ou seja, continuando o nosso entendimento, né? Aqui a gente tem uma dupla hélice do DNA original ou parental, tá? Aqui a gente tem o 5' 3', já expliquei para vocês o que significa esse sentido. A outra fita é antiparalela, ela é 3', 5', tá? Aqui a gente chamou de fita S e fita S'. O DNA se abre e há um pareamento de nucleotídeos aqui complementar, ou seja, as duas moléculas filhas são exatamente iguais às parentais, tá? E uma das fitas é uma fita nova, recém-sintetizada, uma vai ser a 3', 5' e a outra vai ser a 5', 3', tá? Isso aqui é o básico da replicação do DNA. Voltando lá para aquela ideia do sentido das fitas de DNA, essa figura é bem bacana porque ela mostra a estrutura molecular. A gente tem aqui, ó, a nossa pentose, que no caso é a desoxirribose, né? A gente vai ter a DNA polimerase. O que a DNA polimerase faz? Próximo vídeo a gente vai ver isso com mais detalhes, tá? A DNA polimerase, ela insere nucleotídeos baseado no pareamento complementar. Voltando, aqui a gente tem a nossa pentose, a desoxirribose. No carbono 3 tem esse grupo OH, e eu disse que a DNA polimerase precisa desse grupamento OH para fazer uma reação com um fosfato de um nucleotídeo que vai ser inserido. Ele entra como um trifosfato. Então, a formação dessa ligação fosfodiéster, que é o grupo fosfato que reage, que se liga a esse OH, sai um difosfato, um pirofosfato para fora aqui, e é inserida um novo nucleotídeo. E a DNA polimerase vai continuar correndo para o próximo grupo OH 3' para inserir um outro nucleotídeo, por aí vai. Por isso que a direção da replicação é o 5', 3'. Aqui a gente tem um outro esquema básico para a gente entender a replicação do DNA. A gente vai ter algo que a gente chama de fita molde, ou seja, quando o DNA abre, a gente vai ter um molde para haver a inserção de novos nucleotídeos. Aqui está o pareamento dos nucleotídeos, que tem aquela regra, ó, adenina com a timina, a citosina com a guanina. Na extremidade 3' tem o OH, aqui tem um esqueminha do trifosfato, a DNA polimerase vai colocar o nucleotídeo correto aqui para haver o pareamento, para fazer a ligação fosfodiéster, tá? Vai resultar num pirofosfato, que é 2 fosfatos junto, tá? E por aí vai, porque o novo nucleotídeo inserido tem uma extremidade OH na extremidade 3', que a DNA polimerase vai pegar outro trifosfato e vai fazer uma ligação fosfodiéster e por aí vai. Então, por isso está aqui a direção 5', 3' do crescimento da cadeia. Aqui embaixo essa figura está demonstrando exatamente o que está acontecendo aqui, mas eles colocaram o esqueminha da DNA polimerase, a abertura da fita, tá? E a inserção de nucleotídeos, e a DNA polimerase vai caminhando, inserindo mais nucleotídeos, tá bom? Então esse vídeo a gente termina por aqui, porque agora a gente vai começar a entender com mais detalhes a replicação do DNA. Primeiro a gente vai dar uma olhada na replicação do DNA nos procariotos e a gente vai entender também uma questão que é fundamental, que é se a
replicação acontece no sentido 5' 3', o que acontece com a outra fita que tem um sentido inverso, 3', 5'? Isso é um baita de um problema, isso é uma baita dor de cabeça, eu acredito, para os alunos entender. É uma das coisas bem complicadas de explicar na biologia molecular, se não a mais complicada de explicar na biologia molecular, mas eu espero que com os esquemas que eu estou trazendo aqui auxilie vocês a entender. Então, um beijo, um abraço, hasta la vista e até a próxima!